Olá e bem-vindos de volta. A gente continua aqui nossa exploração das fontes sobre as noites do Rio. Hoje vamos focar em dois momentos-chave: o fim de um acordo antigo e a ascensão, bem turbulenta, de uma nova líder. Exatamente. Vamos mergulhar em como o Pacto de São Sebastião, que segurou as pontas no Rio por mais de 100 anos, simplesmente, acabou. E como Penélope surgiu das cinzas disso tudo para começar a tal nova Era das Sombras. É uma história de poder, traição e, claro, caos. Isso. Vamos começar pelo fim do pacto. Ele foi selado lá em 1822, né? Por Ângela e Teodoro, figuras bem poderosas, mas eles foram destruídos em 1945. Como é que esse pacto durou tanto tempo depois disso? Só na base do medo antigo? Olha, em grande parte sim. O poder original deles era, assim, muito palpável. Impunha respeito e medo. Sem eles, o que sobrou foi uma teia de diplomacia frágil, sabe? E um medo residual daquela força antiga. Mas já era algo instável, que começou a ruir para valer a partir de 2008, mais ou menos. É aí que as fontes falam da geração perdida. Quando vários anciões começam a sumir. Tipo Gratiano La Sombra, a Marquesa Nosferato. Isso, e também Sofia e Vicens Sutremer. O desaparecimento deles coincide com a tal Noite dos Longos Dentes, que as fontes ligam à Segunda Inquisição. E o impacto disso no pacto foi devastador. Devastador? Como? Porque não eram só vampiros antigos, né? Não mesmo. Eram os pilares que sustentavam aquela paz precária. Cada sumiço era um tijolo a menos na estrutura. Minava a confiança, a capacidade de negociar. Era um enfraquecimento progressivo. E aí veio o golpe de misericórdia em 2011. O massacre no Filé Carioca. Uma explosão, né? Numa reunião secreta entre Camarilla e Sabá moderados. Exato. E as fontes são bem específicas. Falam de fósforo branco, drones, uma tecnologia bem avançada para a época. Isso levanta a questão. Foi gente de fora ou uma traição interna muito bem orquestrada? Pois é. As fontes não dão uma resposta clara, o que só alimentou a paranoia, claro. Mas o ponto crucial é, ali morreram os últimos que talvez tivessem a vontade e o poder para manter o pacto funcionando. Entendi. E como se não bastasse, em 2012 teve o vazamento do dossiê. Ah, o dossiê. Aquilo foi a pá de cal. Dados de vampiros, redes de contato, crimes, tudo exposto. E pior, um vídeo de uma execução ao sol. Nossa, mas a desconfiança já não existia antes. Por que isso foi tão definitivo? Existia, claro, mas o dossiê foi a prova pública, sabe? Incontestável. Ninguém mais podia confiar em ninguém. A máscara caiu de vez. O resultado foi o colapso total. Elysium na Lapa, queimado, Capela Tremere saqueada. Virou terra de ninguém, basicamente. Um vácuo de poder. Exatamente. E esse vácuo gritava por alguém que tomasse as rédeas. Qualquer um. E quem apareceu foi a Penélope. Penélope, uma Ventril, mas com um passado de bispa do Sabá, chegar e tomar a liderança da Camarilla no Rio, soa quase irônico, né? Como ela conseguiu? Com pura audácia e demonstração de força. Ela apareceu no Teatro João Caetano e não pediu permissão. Ela declarou o fim da velha Camarilla e o nascimento de uma nova. Uma Camarilla baseada em disciplina, estratégia, força bruta mesmo, contra o mundo moderno, contra a Inquisição. E se apresentou como? A portadora da lança e da coroa. Uma imagem forte, bem ameaçadora. Imagina a reação. Teve confronto direto? Teve. O Eric, primogênito Ventru, questionou ela na hora. E com razão, né? Falou do passado sabá dela, das perdas que a espada de Caim causou, perguntou como poderiam confiar nela. Era a pergunta que estava na cabeça de todo mundo, imagina. E qual foi a resposta dela? Isso deve ter sido tenso. Muito. Mas a resposta dela, segundo as fontes, foi brilhante e aterradora. Ela não negou nada, pelo contrário. Usou o passado sabá como credencial. Disse algo como: não estou aqui porque sou inocente, estou aqui porque sou eficaz. Uau! Quer dizer, ela se vendeu como a única capaz de lidar com a escuridão porque ela conhecia a escuridão. Exatamente. Desafiou o Eric a olhar para o futuro, a construir algo novo,
Em vez de ficar lamentando o passado, foi um checkmate retórico ali, na frente de todos. E o Eric, como ele reagiu a isso? Ele cedeu, fez a reverência. As fontes descrevem como uma reverência controlada, mas ainda assim uma reverência. Foi o reconhecimento da nova força dominante. Mas não acho que foi aceitação genuína, foi mais pragmatismo. O jogo político continuava, só mudaram as regras. Com certeza. Nos bastidores a tensão era óbvia. Eric, a nova Senescal toreador, Valkyrie e o Rael, lá sombra recém-chegado na Camarilla. Todos discutindo, apreensivos. E a Harpia malcaviana, Lara, só observando tudo com aquele interesse peculiar que as fontes descrevem. E a própria Penélope? Essa fachada de controle absoluto, ela se sustenta por dentro? As fontes falam de conflitos internos, não? Falam sim. Mencionam ela confrontando a memória do criador sabá dela, um tal de Andréas. Tem uma cena forte dela cortando a própria mão e marcando um espelho com sangue, como se lutasse contra uma influência antiga. Uma voz que assombra. Isso, uma voz lembrando que ela é cria dele, que ela usa o medo do mesmo jeito que ele usava. Mostra uma rachadura, uma vulnerabilidade por trás daquela imagem de rainha de ferro. Interessante. E ainda tem o encontro dela com o algoz, o Kael Banu Haqin. Pois é, ele meio que a lembra do dever com a justiça, né? Mesmo sob a ameaça dela. Ele questiona as ações passadas dela, ainda que de forma implícita. E ela o mantém no cargo, mas ameaça. Qual a dinâmica ali? Ela precisa dele, talvez. Ou o mantém por perto para controlar. Ele responde à ameaça dela dizendo que a função dele é lembrar aos monstros que há monstros maiores. É um recado direto. Um lembrete sombrio de que o poder dela tem limites, ou pelo menos observadores perigosos. Exato. Ele é uma espécie de consciência externa, um controle que ela tolera, mas não domina completamente. Isso mostra a complexidade do poder dela, que não é tão absoluto assim. Então, resumindo, a queda do Pacto de São Sebastião não trouxe exatamente liberdade para o Rio. Trouxe um vácuo que foi preenchido por uma nova forma de autoritarismo encarnado na Penélope. Uma líder forjada na guerra, eficaz, sem dúvida, mas que governa pelo medo e parece ser assombrada pelo próprio passado que diz ter superado. Uma nova era das sombras construída sobre desconfiança e, bom, sobre cadáveres, literalmente. A questão que fica é, isso é uma base sólida? Ou só estamos esperando o próximo colapso? Essa é a grande questão que as fontes deixam no ar, né? Que tipo de estabilidade pode existir assim? Com a líder assombrada e a cidade ainda ecoando as traições que destruíram a paz anterior. É algo pra gente pensar. Sem dúvida. Uma paz construída no medo pode ser duradoura? Fica a reflexão. Continuaremos nossa análise em breve.